Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então, eu tomo para a nossa meditação nesta manhã, do livro de Números, capítulo 13, os versos 30 ao 33. E eu gostaria de falar um pouquinho nesta manhã sobre autoimagem. O que vem a ser autoimagem, eu poderia dizer também identidade pessoal. É a forma como você vê. Isso é importante, obviamente. A promessa, Deus deu a promessa para todo Israel, como Deus deu a promessa para mim, para você, para cada um de nós. Algumas pessoas vão vencer, outras pessoas vão falhar. Então, você fica se pensando, né? Olha, em uma igreja, ali, a igreja é cheia de filhos de Deus. Alguns atingem um nível bem alto. Estou falando na vida, em geral, nível em termos de felicidade, nível em termos de realização pessoal, satisfação, bem-estar emocional, felicidade no casamento e em todas as áreas. Por quê? Então a gente se pergunta, por que algumas pessoas vão tão longe, enquanto outras ficam perdidas no espaço e no tempo? Seria questão de preferência de Deus? Deus tem filhos preferidos, prediletos, a quem ele ajuda? Ou vou ajudar você, mas o seu irmão não vou ajudar não. Não. Deus, ele colocou o banquete na mesa para todos nós. Ele deu promessa a todos. Acontece que alguns filhos dão atenção e crédito para o que Deus diz. Outros filhos, não. Simples assim. Simples assim. Todos sabem que a fé é resultado de estudar a palavra de Deus. Todo mundo sabe disso. Todo mundo quer fé. Mas eu pergunto, quantas pessoas pegam a Bíblia e se assentam para estudar a palavra de Deus? Às vezes a pessoa faz isso uma vez na vida e uma vez na morte, mas o que molda o nosso caráter, o nosso destino, não é aquilo que fazemos uma vez na vida e uma vez na morte, mas é aquilo que fazemos diariamente. Como aquela frase tão conhecida, né? Os vencedores fazem diariamente o que os outros fazem apenas ocasionalmente. É assim que é. Então, o estudo da palavra de Deus nos faz ver algo. Satanás quer nos fazer acreditar
que nós somos uma gentinha covarde, indigna e tal. Agora, aqui é que está, como, desculpe a expressão, mas como o povo comumente diz, aqui é que está o pulo do gato. Aqui é que está o pulo do gato. Somos uma gentinha covarde, indigna. Somos, claro que somos. Mas aqui está a diferença que faz a diferença. Enquanto algumas pessoas ficam olhando para o que elas de fato são, o seu lado indigno, a sua retaguarda carnal, se você estiver olhando para isso, meu irmão, bom, é verdade. Se você fica olhando para a sua indignidade, é verdade. É real. Você é tão indigno quanto possa ser. É verdade? Sim, é verdade, é real. Mas isso não te leva a lugar algum. Isso não te leva a lugar algum. Outras pessoas, as que realmente deslancham na vida, estão lá na frente, elas não estão olhando para quão indignas elas são. Elas sabem disso. Elas têm consciência disso. Mas elas não estão olhando para quão indignas elas são. Elas estão olhando para aquilo que Deus fez elas se tornarem. Lembra? Nós vimos recentemente, eu li lá no encontro regional lá do Rio Verde, eu li aquela escritura de Apocalipse capítulo 1, verso 6, que ele nos fez reis e sacerdotes. Lembra a história de Napoleão? Chamou o soldado de capitão. O soldado, ele não ficou olhando, não, Napoleão, não sou capitão não, sou um soldado raso, que nada. Ele sabia que Napoleão chamou ele de capitão por gratidão. Ele creu na palavra de Napoleão e foi tomar posse lá no seu posto, no 9º Batalhão, como capitão. Então, algumas pessoas ficam olhando para a sua indignidade, mas as pessoas que realmente desfrutam dos benefícios de Deus são aquelas pessoas que olham não para a sua indignidade, elas olham para a bondade de Deus. Tudo termina em ad, dignidade, bondade, indignidade e bondade, tudo termina em ad, mas tem uma enorme diferença. Se você olha para a sua indignidade, você vai se encolher no canto. Mas se você olha para a bondade de Deus, então você vai tomar posse daquilo que a bondade te deu. Então esta é a grande diferença. Se você deixa o diabo ficar te mostrando quão indigno você é, que você não merece nada, você vai ficar no quartinho escuro. Mas se você deixar Deus te mostrar o que Ele fez de você, você vai se assentar no trono, você vai se tornar o dirigente da sua vida, o regente do seu destino. Porque Deus colocou isso na mão de cada homem. O destino de cada homem está na própria mão do homem, que é o livre-arbítrio. Deus diz: eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição, a morte e a vida. Escolhe, pois, a vida. Então, meu irmão, minha irmã, se você estudar a palavra de Deus sistematicamente, diariamente, a palavra de Deus ela vai abrir os seus olhos e você vai mudar. É como aquela história que eu contei do mendigo que foi buscar comida lá na casa do milionário. O almoço tinha atrasado, ele ficou esperando. Enquanto isso, o milionário começou a conversar com ele e aquilo mudou ele. Ele deixou de ser mendigo. Então, a Bíblia fala isso no Salmo 1, como também em Josué capítulo 1. A pessoa que medita na palavra de Deus de dia e de noite, ela é mudada. Você muda dependendo
a quem você para ouvir. Existem pessoas que elas param para ouvir a pessoa errada. Essa escritura que a gente leu, ali em Números capítulo 13, os 10 espias que ficou olhando para a dificuldade, eles desmotivaram o povo, e o povo mudou. Eles tinham caminhado até ali, crendo na terra prometida, que iriam entrar lá, mas quando aqueles 10 espias falaram para eles que eles não tinham condição de entrar lá, que eles eram, na verdade, um bando de insetos, comparado com os gigantes, aquelas palavras cegou eles para o que Deus havia dito. Deus disse que a terra era deles. Eles só tinham que entrar lá e expulsar os filisteus, os amorreus, de gazeus, de jebuseus. Eles só tinham que fazer isto e Deus era com eles. Mas eles pararam para ouvir aqueles 10 espias, e os 10 espias fizeram acreditar que eles eram um bando de insetos. E eles viram a si mesmos como um bando de insetos. E quando você vê a si mesmo como um inseto, um imprestável, você vai se comportar como tal. Então, o que é que a palavra de Deus faz? A palavra de Deus, ela vem e diz que Deus nos fez reis. A palavra de Deus vem e nos diz que Jesus Cristo tomou o nosso lugar para que a gente pudesse tomar o lugar dele. Quando a gente ouve isto no Espírito, na maneira... Porque você sabe, As Infalíveis Realidades do Deus Vivo, parágrafo 67, diz que nós não podemos receber isto no nosso nível de pensamento. Nós temos que subir ao nível do pensamento de Deus, ao nível em que Ele entrega isso. Quando você se coloca numa posição na qual Deus entrega isso, e você vê isso, que você é um filho, uma filha do Rei, então a consciência de quem você é determina a forma como você se comporta. Então, um cristão não tem ninguém andando atrás dele, vigiando ele. Não, ele se comporta como um filho, uma filha do Rei, porque é isso que ele é, e ele sabe que ele é. Então, nós que já estivemos lá fora, nós estávamos lá fora porque nós não tínhamos consciência de quem nós éramos, de quem nós somos. Mas quando esta consciência nos atingiu, nossos olhos se abriram, nosso comportamento mudou. Porque o ser humano, ele se comporta de acordo com a consciência que ele tem de quem ele seja. Esta é a coisa. E não tem nada que nos conscientiza quem nós somos mais do que a palavra do Rei. Então, eu tenho que encerrar, adoraria continuar falando mais dessas coisas, mas deixa eu dizer só isso. Não, olha, você tem que, não importa o que as pessoas dizem a seu respeito. O importante é o que Deus diz a seu respeito e o quanto você acredita naquilo. Eu acho aquela história de Napoleão magnífica por causa disso. O soldado não olhou para a sua indignidade, a sua incompetência. Ele olhou para o que Napoleão disse. Ele creu que Napoleão era mais do que capaz de determinar qual a posição na hierarquia que aquele homem ocupava. Então, Deus é mais do que capaz de determinar a minha posição na hierarquia celestial. Eu sei que existem anjos, arcanjos, querubins, serafins. São grandes seres, mas eu estou acima de cada um deles. Eu sou o filho do Rei. E você também. Existem bilhões de pessoas que estarão ali diante do trono para serem julgadas.
Mas eu não vou estar ali para ser julgado, eu vou estar sentado no trono com ele para julgar os tais. Porque eu criei na palavra de Deus e assumi a minha posição como filho do rei. E você também. É isso que nos faz diferentes. É a gente parar para ouvir a pessoa certa. Se você parar para ouvir a pessoa errada, você vai cair. Mas se você parar para ouvir a pessoa certa, mesmo se você tiver caído, você vai se levantar. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.